Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, não dá para acreditar que ainda existam pessoas entre nós por aí nas denominações que ainda estão tolerando de boa mente quem vem pregando outro evangelho. E a esse evangelho que elas ouvem alguém pregando, elas estão abraçando, como se esse evangelho fosse o evangelho certo e aprovado pelo Senhor Jesus. Coisa que não é e nunca vai ser. Porque o evangelho que o Senhor Jesus aprova é o evangelho genuíno, puro e simples. Ele aprova esse evangelho em nossas vidas, ou seja, para mim e para você, para que nós possamos permanecer na verdade desse evangelho, genuíno, puro e simples. Mas o que está acontecendo aí e o que ele está vendo é que muitos ainda estão envolvidos e enredados por um evangelho misturado, deturpado e pervertido. E isso, para muitos, é algo normal, é algo aceitável. Eles se conformaram com isso, se amoldaram a esse outro evangelho, que não precisou de vir um anjo vindo do céu para pregar, mas ele é pregado por pastores, bispos e apóstolos nas denominações que eles criaram e institucionalizaram com CNPJ e outras coisas mais, para que nessas denominações eles possam exercer a primazia e o domínio sobre o povo. Não possam ser questionados por ninguém. É assim, essas denominações são um território livre para eles pregarem o evangelho do jeito que eles quiserem. E aí é que surge esse evangelho misturado, deturpado e pervertido. Misturado com o comércio, com o misticismo, com o cristianismo, com outras doutrinas estranhas, com o ensino de demônios, com fábulas, com um outro Jesus, com muitas outras coisas erradas que estão afastando as pessoas e deixando as pessoas não viverem na simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. Elas se afastaram disso. Elas se afastaram da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E estão cada vez mais se enredando em coisas pervertidas que esses homens pervertidos falam. E assim, essas pessoas são arrastadas, estão sendo arrastadas para a ruína e perdição. Porque, por exemplo, muitos já se deixaram contaminar pela prosperidade financeira, pela fascinação das riquezas, pelo amor do dinheiro, por coisas terrenas, pelos negócios dessa vida, tudo decorrente da pregação desse outro evangelho, que mistura tudo isso e faz com que a pessoa acredite nisso e vive em função disso, dessas coisas erradas. O entendimento delas foi cegado para que elas não vejam que essas coisas são erradas. E muitas estão seguindo essas práticas erradas que são pregadas por aí, ensinadas, como se fosse algo certo, deturpando as escrituras para ensinar essas coisas erradas para as pessoas, para que elas aprendam dessa forma errada e assim vivam nesse erro, nesse engano, nessa mentira que infelizmente afeta todo o organismo, faz com que a consciência seja corrompida, a fé seja pervertida e o engano cega o entendimento dessas pessoas e elas vão para cada um desses apóstolos seguindo o que esses pastores, bispos e apóstolos falam. O que eles falam é o que elas praticam, mas praticam algo errado, praticam coisas que não têm nada a ver com o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Porque quando o Senhor Jesus começou a pregar o evangelho,
do reino de Deus, muitas pessoas creram, porque creram no evangelho genuíno, puro e simples, que trouxe isso para a vida delas. E assim, elas começaram a viver em Cristo, na simplicidade e pureza devidas a Ele. Mas ainda lá, mesmo no primeiro século, começou a surgir pessoas falsas que vinham com essa intenção de perverter o Evangelho de Cristo. Isso aconteceu. Leia na Epístola de Paulo aos Gálatas que você vai ver essa realidade acontecendo naquela igreja, afetando a vida de muitos, desviando muitos da verdade. Hoje, isso se agravou muito. Ao longo do tempo, isso foi se agravando muito e chegou aos nossos dias. E hoje está demais. O evangelho misturado dentro do padre pervertido está demais. Dominou todas as denominações. Não existe nenhuma denominação neste país que esteja pregando o evangelho genuíno, puro e simples. É sempre o evangelho misturado com alguma coisa. Com dízimo, com lei mosaica, com outras doutrinas. Enfim, são muitas coisas, são várias coisas que foram misturadas nesse evangelho. O cristianismo, por exemplo, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus, não foi inventado pelo Senhor Jesus, foi inventado por Constantino. E a partir dele contaminou o mundo e as denominações também. Então, isso é um erro que não pode continuar acontecendo. Então, o que o Senhor Jesus quer hoje? Ele quer nos tirar desse fogo. Ele quer nos livrar desse fermento que está apodrecendo a igreja de dentro para fora. Meus irmãos, Ele quer nos salvar disso. Mas para que isso aconteça, para que essa salvação aconteça, nós temos que tomar a decisão de voltar para o evangelho genuíno. Porque essa é a oportunidade que Ele está nos dando para escaparmos disso, para escaparmos do evangelho misturado do padre pervertido e de todas as suas más consequências que está levando a vida de muitos, está afetando a vida de muitos hoje. Então, para nos livrarmos de tudo isso, o Senhor Jesus está estendendo a sua mão para cada um de nós, para Ele nos tirar disso aí, para sairmos fora, escaparmos, fugirmos disso aí, para sempre, para nunca mais voltar para essa porcaria, essa coisa nojenta, nociva, que se chama evangelho misturado, deturpado e pervertido. Então, meus irmãos, mais uma vez o Senhor Jesus mostra que ama a sua igreja e quer livrar ela desse erro. Por isso ele diz para o seu povo adquirido, para a igreja que ele comprou com seu próprio sangue, ele diz: sai do meio disso. Ele está dizendo para você sair do meio disso. Sair do meio desse evangelho misturado e deturpado e pervertido, para voltar para o evangelho genuíno. Essa é a vontade dele para a sua vida. Porque, segundo as Escrituras, o evangelho que você tem que obedecer é o evangelho genuíno. E não outro evangelho. Um outro evangelho diferente você não deve obedecer, e sim desobedecer. Então você tem que fazer isso para o seu próprio bem. Porque continuar envolvido e enredado por esse outro evangelho é querer para si mesmo o seu próprio mal. É querer para si mesmo más consequências da sua vida. Então, eu espero que você não queira mais isso. E sim, queira o bem que está em você voltar para o evangelho genuíno. Para que assim a sua vida em Cristo seja saudável, seja irrepreensível, seja inculpável, seja uma vida que pratique as coisas que façam com que você possa viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus para sempre, praticando as boas obras, as boas obras que Ele aprova e concorda. E Ele já deixou escrito aquilo que você deve praticar, porque você tem que ser fiel ao Senhor Jesus até a morte, praticando as mesmas obras que Ele deixou.
E ele disse isso: aquele que praticar as minhas obras até o fim será o vencedor. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meus irmãos, vamos agora ter essa atitude espontânea e voluntária de voltarmos para o Evangelho genuíno. Porque é nesse Evangelho que a nossa vida tem que estar baseada na prática, todos os dias. Então que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem se chama Humanidade. Sim, meus irmãos, eu não vou falar aqui da humanidade, mas do sentimento de humanidade que tanto você como eu temos que ter para com todas as pessoas. Sim, porque nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para agirmos dessa forma. Temos esse sentimento de humanidade para com as pessoas, para podermos ajudá-las, para podermos fazer com que essas pessoas que precisam da nossa ajuda possam ter de nossa parte a ajuda necessária quando for preciso. E nesse mundo existem muitas pessoas que precisam da nossa ajuda. Não podemos agir com negligência nessa parte. Não podemos fechar os nossos olhos ou os nossos corações para essas pessoas. Não podemos cruzar os braços enquanto existem tantas coisas para nós fazermos por essas pessoas que precisam da nossa ajuda. Mas só iremos conseguir fazer isso quando tivermos esse sentimento de humanidade para com as pessoas. Então, meus irmãos, é necessário ter isso. E o objetivo dessa mensagem, que se chama Humanidade, é exatamente esse. É nessa mensagem que o Senhor Jesus vai nos falar como devemos ter esse sentimento de humanidade para com as pessoas. Porque elas precisam disso. Elas não precisam de desumanidade, de crueldade, de maus tratos. Elas não precisam de violência, de abusos sexuais, físicos. Elas não precisam disso. De nossa parte, não podemos fazer isso em tempo algum. Aliás, ninguém pode. Mas todas as pessoas que existem nesse mundo têm que ter esse sentimento de humanidade para com as pessoas, para os seus semelhantes, para o seu próximo, para aquelas pessoas que são iguais a elas, sem acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas quando naquilo que se refere à humanidade, a esse sentimento de humanidade, não há acepção de pessoas. Temos que fazer o bem sem ver a quem, sem segundas intenções, sem motivos interesseiros. Então, meus irmãos, devemos fazer isso sim. Não devemos fazer isso como os hipócritas, que para ajudar alguém, como o Senhor Jesus falou, tocavam trombeta antes de fazer alguma coisa, porque eles faziam as coisas para serem vistos pelos homens. Mas aqueles que praticam a humanidade para com as pessoas devem fazer isso não esperando nada em troca, não esperando reconhecimento, não esperando elogios de ninguém. Pelo contrário, devem fazer sem esperar essas coisas. Então, isso tem que ser aquilo que possa nos motivar, nos encorajar, nos estimularmos cada vez mais a fazermos isso. Então, meus irmãos, é necessário termos esse sentimento de humanidade. O próprio Senhor Jesus, nosso exemplo, fez isso várias vezes. Agora está conosco essa missão de realizarmos isso para com as pessoas, ou seja, de termos esse sentimento de humanidade para com as pessoas,
tem que partir de nossas vidas, espontaneamente, liberalmente, cada vez mais. Então vamos agir dessa forma para que assim possamos também, dessa forma, fazermos algo para o qual o Senhor Jesus vai nos aprovar a nossa atitude. Então, o objetivo dessa mensagem é fazer isso. E você vai ver isso quando eu ler essa mensagem aqui, que é muito séria e importante para as nossas vidas hoje. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras. Porque nas Escrituras existem muitos textos que falam sobre esse assunto, sobre esse sentimento de humanidade para com as pessoas. E eu escolhi aqui um desses textos, que eu vou ler aqui agora. Esse texto está aqui no Evangelho segundo Lucas. E está escrito assim: Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Então, meus irmãos, esses dois homens aqui religiosos, que estavam acostumados com a vida do judaísmo, da religião judaica, pois um era sacerdote e o outro era um levita, então estavam acostumados com a lei e sabiam o que deveriam fazer quando vissem alguém nesse estado, caído, precisando de ajuda. Eles sabiam que deveriam fazer alguma coisa, mas a religiosidade atrapalhou. A religiosidade deles era hipócrita, porque viram aquele homem ali e passaram de largo. Passaram a uma certa distância dele. Como se aquele homem ali fosse um lixo, um pedaço de pau, um nada, fosse ninguém. Esses dois religiosos passaram por ele e não fizeram nada. E foram embora. Como se não tivesse acontecido nada ali na frente deles, se eles não tivessem visto nada, nem ninguém. Isso é um absurdo, meus irmãos. Isso é um absurdo que acontece com muitos religiosos por aí. Esse não é o sentimento de humanidade que deve ser demonstrado, mas esses dois homens aqui religiosos fizeram foi uma desumanidade. Eles agiram de forma cruel para com aquele homem ali, não dando nenhum tipo de ajuda ou assistência para aquele homem que estava ali ferido, praticamente morto. Então isso não pode acontecer. Esse é um mau exemplo que não deve ser seguido por ninguém. E o texto continua dizendo: certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, penzou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então, meus irmãos, esse samaritano teve por esse homem um sentimento de humanidade, quando o viu lá caído, cheio de ferimentos, quase morto. Ele fez o que deveria ser feito. Ele fez o que aqueles dois religiosos não fizeram.
Ele fez diferente. Ele mostrou o sentimento de humanidade para essa pessoa. E ele, quando o viu, compadeceu-se dele. Teve compaixão, teve piedade, teve solidariedade por aquele homem ali. Não deixou ele ali, como os outros fizeram, mas o tratou, penzou-lhe as feridas, aplicando-lhes óleo e vinho, e o colocou sobre o seu próprio animal, e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Fez o serviço completo. Aqueles que têm esse sentimento de humanidade e o praticam para com as pessoas, e nesse caso aqui para com esse homem, esse samaritano fez o serviço completo, demonstrou tudo, cuidou dele, colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e ainda deu 2 denários para o hospedeiro, dizendo para que o hospedeiro cuidasse daquele homem. E se aquele homem ainda gastasse alguma coisa a mais, quando esse samaritano voltasse, ele indenizaria ao hospedeiro os custos excedentes. Então, meus irmãos, este é o espírito de humanidade que devemos ter. Esse é o exemplo que devemos ter. E não devemos ser desumanos para com ninguém, mas devemos ajudar, devemos ter piedade para com essas pessoas que precisam da nossa ajuda, de uma mão estendida. Elas precisam de alguém. Você é esse alguém. Eu sou esse alguém. Então devemos agir assim com esse espírito de humanidade para com as pessoas, para que elas sintam o nosso amor para com elas, para que elas vejam que o nosso amor não é de religiosidade, nem de hipocrisia, né? Não é um amor que amamos só de língua, mas sim um amor que se demonstra de fato, de verdade, como esse homem fez ao ajudar esse homem, mostrando esse sentimento de humanidade que nós devemos ter também, meus irmãos. Então, o objetivo da mensagem de hoje, vinda da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas, é esse: é nos estimularmos a termos esse sentimento de humanidade para com as pessoas. Por isso agora eu vou ler essa mensagem aqui que se chama Humanidade. E ela começa assim: está escrito: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Meu irmão, nos dias atuais nós também temos que agir com total e singular humanidade para com todas as pessoas que vemos, principalmente com as que precisam ser acolhidas por causa da chuva, do frio, da fome, da sede, do desemprego, das doenças, do abandono, da carência de roupas, dos vícios e de qualquer outro cuidado especial de ordem física ou psicológica. Meu irmão, de todos nós que estamos em Cristo, tem que ser praticado naturalmente o sentimento de humanidade, ou seja, de piedade ou generosidade em relação aos demais seres humanos, que devem sentir nossa clemência e benevolência por eles, quando lhes estendermos as mãos para lhes ajudar em tudo que eles estiverem precisando, para que as suas necessidades sejam supridas. Meu irmão, é hora de nos estimularmos para que todos pratiquem a humanidade, porque a desumanidade, ou seja, a ausência de bondade, de solidariedade e de piedade está demais neste mundo em que vivemos, e as ações desumanas estão mostrando claramente que muitos já não são humanos, porque são bestiais, cruéis, impiedosos e inimigos do bem.
Meu irmão, se os bárbaros que eram desumanos, atrozes, incivilizados, rudes e selvagens, conseguiram tratar aqueles náufragos desconhecidos que conseguiram chegar naquela ilha com singular humanidade, porque nós que aparentemente, como humanidade, somos civilizados, não podemos agir na prática da mesma forma que eles fizeram. Por isso é hora de aprendermos a lição que eles nos deram e deixarmos que esse espírito de humanidade possa tomar conta de nossas vidas, de forma que esteja profundamente enraizado em nosso ser, para que nunca mais possa sair ou ser arrancado de nossos corações, que não devem se fechar para ninguém, para que isso então nos leve a produzir no mundo os melhores resultados possíveis para as pessoas. Meu irmão, tratar a todas as pessoas com singular humanidade é o dever de todo ser humano consciente, que não pode deixar isso nunca se esfriar, porque nunca devemos se cansar de fazer o bem para todas as pessoas. Então, meus irmãos, essa mensagem é um estímulo para as nossas vidas. O Senhor Jesus quer nos fazer praticar esse espírito de humanidade para com as pessoas, para que possamos ajudá-las, a socorrê-las, a usar tudo o que for necessário para ajudar essas pessoas. Então, meus irmãos, se nós possuirmos recursos deste mundo, quando vermos alguém passando necessidade, devemos usar tudo o que temos para ajudar essas pessoas, não importa quem elas sejam. Não podemos fazer acepção de pessoas em tempo algum. Isso é errado. E não podemos ver as pessoas passando necessidade e fechar o coração para essas pessoas. Não podemos nos desviar dessas pessoas. Pelo contrário, devemos ir ao encontro delas, onde elas estão, para podermos estender a mão para ajudar. Esse é o espírito de humanidade que tem que estar em cada um de nós. É isso que o Senhor Jesus quer que façamos, sempre, sem parar, todos os dias. Não podemos nos cansar de fazer o bem. Não podemos deixar isso acontecer em tempo algum. Então, meus irmãos, se alguém precisa de um copo d'água, ou de algum alimento, de alguma roupa, de algum remédio, enfim, de qualquer coisa necessária para a sua vida, nós temos que ajudar essas pessoas com isso. Temos que suprir as necessidades dessas pessoas. Porque, assim como aquele samaritano fez, nós devemos fazer. As necessidades daquele homem era que os seus ferimentos fossem curados, ele fosse restabelecido a sua saúde. E foi isso que aquele samaritano fez por aquele homem. Mesmo que ele não o conhecesse, mas quando ele o viu, ele não pensou duas vezes, ele agiu com humanidade para com aquele homem que estava ali. É dessa forma que também devemos viver. É isso que o Senhor Jesus espera que façamos. Esse é o objetivo dele ter nos enviado essa mensagem hoje, muito séria e clara para as nossas vidas, para que assim possamos fazer. Porque ele nos chamou para fazermos isso. E agora ele quer ver a nossa ação efetiva, na prática, para com essas pessoas que precisam sentir, que precisam ver em nós esse sentimento de humanidade sendo praticado em favor deles, que precisam mesmo. Então, meus irmãos, agora vamos edificar as nossas vidas com essa mensagem, que essa mensagem possa nos edificar, ou seja, essa mensagem possa construir em nós esse espírito de humanidade, para que possamos colocá-lo em prática em favor dessas pessoas, porque é isso
que o Senhor Jesus, que é isso que o Senhor Jesus quer que façamos. Quando o Senhor Jesus vê cada um de nós praticando isso, Ele dará a sua palavra de aprovação para essas práticas em favor dessas pessoas. Sempre com esse espírito de humanidade. Então que possamos aprender com essa mensagem e assim possamos praticá-la, desenvolver cada vez mais esse espírito de humanidade para com as pessoas, porque é isso que vai fazer com que nós sejamos aprovados pelo Senhor Jesus. Então eu espero que essa mensagem possa nos ajudar a fazer isso em todo o bem, em nome do Senhor Jesus. Amém.